Boa tarde, orientador Claude. Vamos apresentar agora o trabalho de logística internacional. A gente vai falar um pouco aí sobre o controle de pragas e roedores, tanto nos portos e também dentro dos navios. Meu grupo é composto por André Lucas, Joey Raziel, Kaique Oliveira, Lucas Jaguiar e eu, Rian Erlache. Bom, primeiro eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o nosso trabalho, né? Primeiro é sobre a infestação de animais e insetos, né, na área portuária. Por quê? Porque ela oferece risco ao aparecimento de diversas doenças, né, entre os trabalhadores ali ou usuários dos portos. E buscando essa prevenção, né, dessas enfermidades e a manutenção da boa saúde dos trabalhadores, e também ao entendimento de legislações específicas, tornou necessário a implantação de programas, né, para fazer esse controle e também esse monitoramento da fauna sintrópica nociva, né, também chamada de FSN, a sua sigla. E o que ela faz, né, qual o objetivo dela? Ela é composta por espécies de animais que interagem de forma negativa com a população humana, causando ele riscos à saúde pública e também transtornos significativos, tanto de ordem econômica e também ambiental. Bom, sendo assim, o controle, né, dessas espécies, ela tem como finalidade o quê? Manter as instalações portuárias livres de quaisquer animais potencialmente transmissores dessas doenças. Então, por isso que é importantíssimo fazer importante combater essas pragas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o controle de pragas e roedores nos portos, né? Que essas pragas urbanas, elas podem se movimentar livremente ali constantemente dentro dos portos. Aí podem infestar tanto escritórios, residências, terrenos e até mesmo navios. E elas não fazem distinção de ambiente, desde que ele forneça todas as suas necessidades de sobrevivência. E o controle de praga em portos é ainda mais importante por quê? Porque as embarcações elas podem levar problemas para outros lugares do mundo, né? Ou seja, os transtornos podem até acontecer no próprio porto, mas o perigo é que essas pragas embarquem para outros lugares. Como pessoas foram hospedeiras para a proliferação do coronavírus, por exemplo. Aí falando sobre um assunto contemporâneo, né? Que um animal considerado uma praga urbana também pode ser. Ratos, baratas, formigas, entre outros. Eles podem servir de vetores para a transmissão dessas doenças. E para que esses elementos não cheguem nem perto dos navios, é essencial que haja ações de prevenção. Então, não deixe que uma infestação se instale para tomar uma atitude. Por quê? Porque pode ser tarde demais depois. E então esse controle, né, de praga em portos é uma garantia de segurança. E logo aqui abaixo a gente vai falar um passo a passo, né, sobre um controle de pragas completo e efetivo dentro dos portos. A gente tem aí o primeiro passo, né, que é o diagnóstico de espaço. O que consiste isso? Bom, primeiro é necessário o quê? É necessário fazer um mapeamento do espaço para analisar se há uma infestação ativa, né? Quais são os riscos, quais são as ameaças, e entre outras importantes informações, né? Para que haja o quê? Um tratamento de controle dessas pragas em portos de maneira eficaz. A gente tem ali também o passo 2, né? Que é o planejamento. Depois de realizar o diagnóstico de espaço, todos esses dados eles são coletados pelos técnicos que fizeram a visita, né? E são analisados pelo corpo técnico da controladora de pragas. E seus profissionais eles definem quais as etapas e métodos de controle serão necessários para deixar o local seguro e protegido. Bom, após realizar o passo 2, a gente tem aí, vai para o passo 3, que são as ações, né? A tomada de decisão. Que os técnicos eles agem de forma ativa, né? Eles voltam a intervir no ambiente, só que agora de forma mais ativa, como eu disse anteriormente, por meio de produtos químicos que vão criar ali como se fosse uma barreira de proteção dentro do porto.
E há também uma orientação sobre os fatores de atratividade dessas pragas, tornando o lugar menos favorável para a vinda desses elementos. E por último, a gente tem ali o passo 4, né, que é o monitoramento, né? Ele consiste em fazer uma monitoria contínua para ajustar o tratamento. Ou seja, eles realizam várias ações repetidas todos os meses, né? E se o contrato for de longo prazo, o que é o ideal, né? Por conta da maior eficiência do controle contínuo. Fazer aí esse monitoramento mensalmente, né? E a gente tem agora falar um pouco sobre os pombos, né? Você vai entender posteriormente. Por quê? Porque o nível populacional de pombos, ele demanda a implementação de um programa integrado, né, de controle e manejo, no qual deverão ser efetuadas ações preventivas e ações corretivas. Primeiro, é que, para que o referido programa seja eficaz, ele deverá ter medidas preventivas e corretivas como, por exemplo, diminuição das áreas de abrigo através de correções fiscais e estruturais nas edificações administrativas, armazéns e também alguns galpões, de forma a evitar o pouso e a nidificação. A gente tem também ali a restrição do acesso ao interior das edificações, redução da disponibilidade de alimento, principalmente ali os grãos, e também fazer a limpeza das fezes dos pombos, né, que é um elemento ali de alta propagação de micro-organismos patogênicos. E umidificar com água, principalmente água sanitária ou outro desinfetante qualquer. E sempre usando máscara protetora ou pano úmido para proteger as vias respiratórias, né, no caso ali a boca e o nariz. E evitar também a ocorrência de doenças respiratórias. Agora a gente vai falar um pouco sobre o controle físico, né? Que as estruturas de controle físico deverão ser instaladas em todos os perímetros que tiverem essa ocorrência de pombos. E também nos perímetros adjacentes, né? Que são os perímetros ali do lado. Também é sugerido que o quê? Que a médio e também a longo prazo sejam colocadas algumas barreiras físicas em todos os perímetros que apresentarem alguma ocorrência, de forma a evitar que estes migrem para novos locais com condições favoráveis ao seu alojamento e à sua permanência. Agora a gente vai falar um pouco sobre as principais estruturas, né, para esse controle físico. A primeira são desestabilizadores de pouso, né? Que são o quê? São instalação de espículas ou molas nas superfícies de pouso para causar instabilidade aos pombos e também provocar o seu afastamento, né? Pequenas áreas como parapeitos, janelas, podem ter as espículas substituídas pela planta, também é conhecida como coroa de Cristo. E a fixação artesanal de pregos próximos uns aos outros, com as pontas voltadas para cima, pode surtir o mesmo resultado quando em áreas limitadas. Essa técnica pode ser aplicada a longo prazo, ao longo dos topos dos telhados, dos armazéns. E também tem uma outra estratégia que é a utilização de fios de nylon, preso ali nas extremidades por um prego. Podem ser empregados em calhas de prédio, parapeitos e beirais e quaisquer outras superfícies a critério da situação encontrada. E agora uma outra maneira de fazer esse controle é a vedação de espaços, né? Que vedação de vãos de acesso em forros de telhado, saídas de tubulações de serviço e outros espaços com estruturas de tela, tapumes ou argamassa conforme o ambiente, ali, a característica do local, né? E também fazer o recobrimento dos aparelhos de ar-condicionado com redes de poliuretano, para evitar o quê? Para evitar a nidificação de pombos nos vãos, ou a construção de estruturas chamadas escorregadores de pombo. Uma outra forma também é utilizar elementos de repelência física, né? Ou seja, fazer instalação de estruturas refletoras de luz solar
para provocar um incômodo visual nos pombos e fazer eles ali se afastar do local, né? E também utilizar o emprego de sons para afugentar os pombos, né? No caso ali como explosões de fogo de artifício ou choque de algumas estruturas metálicas, sons miméticos, entre outros. E também tem o controle químico, né? Que alguns principais métodos que utilizam elementos químicos são, primeiro, a desestabilização de pouso por substâncias repelentes, né? Ou seja, é fazer ali o emprego de substâncias tóxicas, atóxicas, sem praguicidades ou repelentes químicos, que causam repelência por irritação de contatos, né? Fazendo ali inibir o pouso dos pombos. Indicado para parapeits, vão de acesso e locais de pouso em fachadas de prédios, grades de aparelho de ar-condicionado, estruturas arquitetônicas, entre outros. E uma outra maneira também é utilizar tinta repelente à base de óleo de canela, né, para fazer ali a aplicação nos locais de permanência e pouso dos pombos até a completa eliminação da infestação. É atóxica, né, como a primeira, e ela permanece ali ativa no local, aplicado por 1 ano, e é relativamente resistente a mudanças climáticas, sem grande perda na sua eficácia. Ela também não interfere visualmente na superfície aplicada, podendo ser utilizada também no controle e na desinfestação de galpões, jardins, armazéns, praças, silos, hospitais e indústrias. Pode ser uma solução rápida e praticamente única para estruturas planas e extensas, como lajes, telhados e marquises. Então, eu vou falar sobre as medidas preventivas. A primeira medida preventiva é realizar campanhas de educação e conscientização dos trabalhadores e demais entes portuários, ressaltando a importância da colaboração de todos com as regras do Programa Integrado de Controle de FSN. Também remover equipamentos em desuso ou sucateados, exemplo, guindastes e vagões abandonados, entulhos e outros materiais acumulados, reduzindo a oferta de abrigos à FSN. Também corrigir falhas físicas e estruturais nas edificações administrativas, nos armazéns, silos e galpões, restringindo as responsabilidades da instalação, construção de ninhos e possíveis reprodução das espécies nocivas. Retificar falhas na vedação das tubulações e das redes de drenagem, isolar as linhas de efluentes sanitários e outros efluentes, afastando a oportunidade da presença de roedores e insetos. Também projetar novas construções seguindo planejamento com normas, visando o impedimento da infestação de pragas e não somente questões estéticas. Substituir o piso de paralelepípedo por pavimentação de concreto ou de asfalto nos setores onde há atividades de movimentação e armazenamento de grãos, reduzindo irregularidades onde ocorre o acúmulo de resíduos dispersos. Implementar boas práticas de movimentação, acondicionamento e armazenagem de cargas de granéis perecíveis, como por exemplo o trigo. Inspecionar veículos e embalagens recebidos, para evitar a chegada de quaisquer formas de FSN invasora. Implementar programas de limpeza e higiene junto aos funcionários e comunidade de entorno dos portos. Construir lixeiras adequadas para vedar o acesso da FSN, preferencialmente de alvenaria. Acondicionar o lixo doméstico em recipientes adequados e com tampa, impedindo acesso por pragas. No caso do uso de sacos plásticos, dispô-los sobre anteparos apropriados, longe do solo, em altura que permita recolhimento manual. Também retirar o lixo com frequência, manipulando com cautela. E monitorar a higiene nos armazéns. Providenciar também boa iluminação para todas as áreas, com lâmpadas de sódio ao invés de fluorescentes de mercúrio. Se possível também com filtro UV.
nas áreas externas próximas às portas. Lâmpadas com luz de mercúrio podem ser aproveitadas externamente, longe de portas, atuando como atrativas de insetos alados noturnos. Temos também medidas corretivas, que é instalar barreiras físicas, impedindo o acesso e o abrigo das espécies nos prédios, armazém e silos, como por exemplo telas, cortinas plásticas e cortinas de ar. Instalar também armadilhas para espécies infestantes, a partir da definição das estratégias de combate e controle da FSN. Também tendo o controle químico, que podemos introduzir serviços de controle químico apenas com garantias de que não haverá novas infestações e de que os produtos e equipamentos serão selecionados seguindo critérios rigorosos e de acordo com a legislação. Selecionar pessoal treinado e competente, ou contratar empresas idôneas e tecnicamente aptas para exercitar este controle. Em questão dos roedores, a diminuição das áreas de abrigo e da oferta de alimentos é primordial para que o controle em relação aos roedores seja mais efetivo. É preciso fazer o mapeamento e a identificação dos roedores, indicando onde serão as zonas de execução da inspeção e da desratização. Em relação ao controle químico, anticoagulantes de dose única e dose múltipla nas formulações, pó de contato, blocos parafinados, iscas peletizadas e iscas granuladas. Sobre o manejo de roedores, o manejo pressupõe uma série de fases, que são a inspeção, a identificação, medidas corretivas e preventivas, desratização, avaliação e monitoramento. A inspeção será o conhecimento do conjunto de ambientes infestados ou não, onde a atuação deverá ocorrer reunindo dados necessários e indispensáveis ao planejamento das ações, assim como saber o tipo de ambiente onde a infestação está ocorrendo. Também terá a averiguação do que está garantindo ou facilitando a instalação e livre proliferação dos roedores. A verificação do tipo de utilização que é dado ao ambiente e a busca por novos focos. A identificação das espécies infestantes será realizada por meio da identificação das espécies para facilitar o planejamento das ações de combate, através do exame das características físicas de uma espécie recolhido, ou do exame das fezes encontradas na área, e o recolhimento de dados para avaliação prévia da intensidade da infestação, tornando o planejamento mais acurado no cálculo dos volumes de raticidas a serem eventualmente utilizados. As medidas preventivas em relação aos roedores serão o acondicionamento do lixo doméstico em contêineres com tampa, a modificação das vias de acesso naturais eventualmente existentes, a remoção dos entulhos e materiais que sirvam de abrigo aos roedores e a aplicação de barreiras nas estruturas de sustentação e nas fiações aéreas que chegam a edificações. Medidas corretivas. A aplicação de medidas corretivas visando a retirada de condições que favoreçam a infestação dos roedores. A primeira delas é a reparação dos danos estruturais que sirvam de via de acesso aos roedores. Também a construção de edificações à prova de roedores, praticamente eliminando as possibilidades de penetração ativa nas instalações. A criação de obstáculos físicos nas galerias subterrâneas de água, efluentes sanitários, águas pluviais ou de cabeamento. A aplicação de dispositivos unidirecionais no primeiro segmento de manilha, conectada a vasos sanitários, impedindo o acesso dos roedores por essa via. Também o uso de ralos metálicos chumbados ao piso com grade permanente e a utilização de telas metálicas de 6 mm, vedando os respiradouros
e no bocal das calhas e condutos de águas de chuva. A desratização será visando a diminuição rápida dos níveis de infestação encontrados numa área que enfrenta sérias dificuldades de controle. Aplicar as seguintes medidas. A primeira medida será a eliminação dos roedores infestantes através de processos mecânicos ou físicos, como ratoeiras, armadilhas e outros dispositivos de capturas. Os melhores resultados são atingidos em infestação inicial ou de grau leve a moderado. E também a aplicação de processos químicos, empregando substâncias rodenticidas. Os anticoagulantes são muito eficazes e de baixo custo, possuem razoáveis margens de segurança no uso e têm antídoto confiável. Avaliação e monitoramento. A avaliação dos resultados com acompanhamento posterior para evitar o recrudescimento das espécies. E programação e execução das inspeções periódicas por pessoal treinado, capaz de identificar os sinais das presenças de roedores, materiais roídos, trilhas, manchas de gordura e fezes. Eu vou falar sobre as moscas, então vamos lá. Para o combate das moscas também temos a utilização do controle químico, que temos temos 3 pontos principais, que é o combate às infestações já existentes através do uso de adulticidas, fulminantes nas instalações e larvicidas seletivos em lixos acumulados. Muito importante é evitar o uso de inseticidas comuns, adulticidas e larvicídios, no acúmulo de lixos, porque isso extinguiria a fauna de inimigos naturais das larvas. Segundo ponto do controle químico, temos o controle estratégico das larvas, usando produtos que atuam sobre as larvas das moscas domésticas e de outras espécies de moscas, impedindo que elas cheguem à fase adulta, sem matar os inimigos naturais das larvas. E por último ponto do controle químico, temos o uso combinado de larvicida seletivo com um ou mais adulticidas fulminantes, para produzir efeitos muito rápidos sobre a população de moscas. Para o combate das moscas também temos o uso do controle físico, que seria o impedimento do acesso aos setores e gêneros alimentícios e locais de trabalho, instalando as seguintes barreiras físicas. Primeiro, as telas em portas e em janelas nas áreas infestadas. Também temos como controle físico a utilização de portas duplas na entrada, com um pequeno vestíbulo entre a primeira e a segunda, ambas providas de mola para fechamento automático. E por último temos a proteção direta dos alimentos. No controle das moscas também temos o controle mecânico, que seria o combate às moscas adultas, como medida complementar através da técnica de captura. E temos 3 pontos nesse controle mecânico, que seriam as fitas pegajosas, particularmente em interiores de edificações, que seria para grudar as moscas, no caso. Segundo ponto, alçapões que constam de uma gaiola feita com tela fina e que utilizam como isca alimentos de preferência das moscas, para que sejam atraídas ao seu interior, como carnes e alimentos assim. E terceiro ponto do controle mecânico, temos armadilhas com lâmpadas de luz negras fosforescente e utilizadas no período de 42 horas. Agora irei falar do controle das baratas, que também é uma praga que muitos aqui já estão acostumados. Então vamos lá. Para o controle integrado das baratas, deve-se eliminados os fatores que favorecem o desenvolvimento de colônias das baratas. Aquele famoso ditado, de arrancar o mal pela raiz. Vamos lá. Para o controle das baratas, temos as medidas preventivas primeiramente, que seria constituída de alguns pontos principais, que seria, primeiro ponto, a maior higienização da área do porto, principalmente em locais próximos a lanchonetes, refeitórios e banheiros químicos, indo além da varrição e recolhimento dos resíduos orgânicos que porventura estejam ar-condicionados fora dos seus coletores específicos. Segundo ponto, temos a manutenção do ambiente sempre limpo e a vegetação existente sempre capinada. Terceiro ponto, temos a checagem dos locais com acúmulo de lixo, recolhendo ou fechando os recipientes hermeticamente. Próximo ponto, temos a remoção diária do lixo em sacos plásticos, principalmente os restos alimentares. Próximo ponto, a limpeza recorrente das lixeiras, mantendo-as secas e bem fechadas. Próximo ponto, lavagem periódica, quinzenal no caso, das caixas de gordura, conservando-as sempre bem fechadas.
Próximo ponto, temos a extinção de abrigos rebocando ou vedando com silicone as vendas existentes, porque ele normalmente costuma ficar ovos de baratas e algumas pequenas baratas também. Próximo ponto, temos o asseio diário das bancadas de pias, fogões e debaixo das geladeiras, que é o local que também fica armazenado baratas e restos de alimentos, normalmente. Próximo ponto, temos a revisão das mercadorias e o descarte de todas as embalagens de papelão ou de madeira usada para o transporte de alimentos. Adultos ou ovos se disseminam dessa maneira, no caso das baratas, né? Próximo ponto, temos a verificação e a eliminação dos locais de acesso, como conduítes elétricos, canalização de águas pluviais, interruptores de luz, saídas de telefone e etc. Próximo ponto, temos também manter bem justas e as tampas, trocando os espelhos e tomadas e interruptores quebrados. Próximo ponto, a limpeza recorrente nos ralos da cozinha, da área de serviço e dos banheiros. Estes devem ser o tipo de abre e fecha, impedindo a passagem de insetos quando em desuso. Aquele ralinho normalmente que tem em banheiro, essas coisas assim que você consegue controlar a entrada e a saída. Normalmente as baratas conseguem assim, entrar e sair por esse ralinho. Então, quando não estiver tendo a utilização, recomenda-se fechar para impedir a entrada ou saída, né, dessas pragas. Próximo ponto, temos a vedação com borracha em todas as portas que dão acesso ao exterior das edificações. E por último, temos a construção de edificações apropriadas sem frestas e facilidades de abrigos. E por último, para o controle das baratas, o nosso último tópico aqui, temos o controle químico, que, como já citado em outros, é bem necessário. Vamos lá. Mesmo sabendo que o controle químico é prejudicado pela rápida aquisição de resistência das baratas, recomenda-se. Temos 3 pontos de recomendações, então vamos lá. Primeiro ponto, a pulverização nas áreas externas, nos ralos, etc. Com inseticidas, adulticidas, pode-se utilizar também inseticidas de forma de gel para aplicações estratégicas em locais onde se tenha foco de infestação. Segundo ponto, temos a aplicação de inseticidas nos locais de abrigo desses insetos, assim como nas frestas e ranhuras existentes nas estruturas e também em superfícies visando locais por onde a barata supostamente irá caminhar. E por último ponto do controle físico, para o combate das baratas, temos a aplicação de algumas das formulações, desde líquidas até sólidas, entre elas iscas à base de gel ou grânulos. Agora vamos para o cupins, onde que o colega aí vai dar sequência. Bom, cupins. Os controles de cupins de madeira seca, primeiramente. Os cupins de madeira seca, eles também são insetos sociais. E a diferença básica da diferença entre as espécies de cupins é que os cupins subterrâneos, eles nidificam no solo, e os cupins de madeira seca nidificam no ninho, e toda a colônia acaba se alojando na madeira. Bom, os métodos de controle de cupins de madeira seca consistem basicamente em, primeiro, o controle químico, que é através da fumigação e através do tratamento daquela madeira, e através do controle físico, que é remover a madeira que está atacada, para não proliferar o ataque dos cupins. Segundamente, o controle de cupins subterrâneos. Bom, a infestação da praga do cupim subterrâneo, ela já está generalizada em quase todo o território brasileiro. Ela já detém o maior índice de ataque e o mais voraz, apesar de a espécie não ser uma espécie brasileira, é uma espécie que migrou de outro continente, no caso o continente asiático. Ela está adaptada ao clima subtropical e ao clima tropical, apesar de ela ter sido migrada. E o pior ponto é que ela não possui inimigos naturais eficientes que consigam fazer o controle dessa praga no nosso meio urbano. E por conta disso, a infestação dos cupins subterrâneos tende a aumentar e se alastrar cada vez mais. As estratégias básicas que devem ser consideradas para controlar os cupins subterrâneos, ou seja, os métodos de controle dessa praga, são primeiramente o controle químico, novamente, que pode ser feito a partir de 2 alternativas, que no caso seria o uso de uma barreira química ao redor das estruturas e o uso de iscas colocadas no solo. Bom, a barreira química, ela nada mais é do que o tratamento do solo imediatamente que seja adjacente à estrutura, ou seja, vai fazer o tratamento adjacentemente à estrutura imediatamente. Ou seja, o objetivo é evitar que o cupim encontre frestas de acesso, ou seja, que ele não consiga entrar.
por voltura, havendo a necessidade de se tratar tanto o solo de baixo, né, o solo interior, e o solo ao redor, o solo exterior, que são próximos à fundação da estrutura, assim formando de fato uma barreira para que os cupins não consigam adentrar. E segundamente a escagem. Bom, sobre a escagem. A escagem é um método que consiste basicamente em colocar armadilhas celulósicas ao redor de uma estrutura, ou seja, casas, edifícios, etc., de modo que o cupim tenha contato com as mesmas durante a procura por alimentos. Ao ser detectada a presença de cupins nas armadilhas, a isca celulósica, que se encontra dentro das armadilhas, é substituída por uma isca que contém uma substância reguladora de crescimento, na qual o cupim passará a se alimentar sem, no entanto, detectar sua presença. O cupim operário, então, vai voltar, então, a partir disso, a colônia alimentará seus companheiros através da trofalaxia e contaminará, assim, toda a colônia de pouco em pouco, ou seja, gradativamente. Esse produto ele irá atuar no crescimento das formas jovens, impedindo a muda e, consequentemente, matando os cupins. A grande vantagem desse método é a completa eliminação da colônia, o que não é conseguido com o tratamento químico convencional, podendo ser utilizado junto com outros métodos no controle integrado de cupins subterrâneos. Ou seja, cabe ressaltar também que tem que ser dito que o tratamento das madeiras infestadas, conforme a gente foi dizendo através do trabalho, é apenas de caráter paliativo, ou seja, quando se trata de cupins subterrâneos. Deve-se ter em mente também que, deixando-se sempre pontos sem tratamento, poderão ser infestados por cupins, ou seja, o tratamento tem que acontecer, tem que acontecer em todo o local. Ou seja, não pode ter deixado, por exemplo, passar em uma parte, uma superfície, e outra deixar sem o tratamento, porque aquele lá vai virar o foco dos cupins. Então, ou seja, posteriormente eles vão acabar sendo infestados por cupins. No caso dos cupins subterrâneos, então, o uso de madeiras já tratadas durante a construção ou durante a reforma de uma determinada estrutura, seja para fins residenciais ou comerciais, deve ser priorizado sempre uma estratégia de prevenção de ataques futuros. Ou seja, isso não impedirá o cupim de entrar na estrutura, mas com certeza vai diminuir os danos que ele pode causar, ou seja, evitando que ele consuma a madeira tratada. Bom, outra forma de controle é o controle físico, ou seja, alterações estruturais feitas com objetivos de se evitar o acesso de cupins ao alimento ou até à umidade, ou seja, corrigir situações que levem à proliferação de cupins e de toda a população de cupins, né? Ou seja, como corrigir esses pontos de umidade e esses vãos estruturais. Ou seja, os controles físicos são basicamente instalação de barreiras mecânicas, como chapas metálicas, pode ser, para poder impedir a entrada de cupins. E também a remoção de entulhos de celulose ou de excesso de umidade do ambiente, ou seja, corrigindo problemas de vazamento nas tubulações hidráulicas ou nas paredes com problema de permeação, ou talvez em pontos de acúmulo de água no terreno. Outro ponto de controle físico, criação de mecanismos que possam facilitar a inspeção das áreas críticas ou das áreas vulneráveis da estrutura. Por exemplo, construções de portas de acesso, caixões perdidos em edifícios, porões ou até telhados de casa. Bom, partindo para a parte do controle de pragas nos roedores nos navios. Ou seja, a gente tem que partir do ponto que é o seguinte: os navios eles são ótimos meios de transportes para fins turísticos e comerciais. Ou seja, as pessoas que vão a bordo desse navio vão ficar imersas dentro desse local por dias, podendo chegar a semanas, meses ou até anos. Por isso, deve haver o controle de pragas nos navios para garantir a segurança de todos os indivíduos dentro do navio. Ou seja, se ocorrer uma infestação, as consequências podem ser muito sérias, dado aos indivíduos lá dentro. E um navio sempre existe condições perfeitas para a proliferação de insetos e de animais nocivos. Ou seja, com o controle de pragas nos navios, esses fatores atrativos são eliminados através de medidas preventivas e de medidas corretivas, ou seja, tratamentos que podem ser tratamentos químicos ou tratamentos de controle físico, que são realizadas para poder criar essa barreira de proteção. Bom, primeiro as principais pragas, né, que a gente tem nos navios que precisam ter controle, precisam ter um certo cuidado. Os primeiros, os roedores, né, que sempre tem, que são os ratos, que acho que são os mais velhos conhecidos das embarcações. Ou seja, eles já causaram muitos problemas que dizimaram tripulações inteiras
ou seja, uma infestação de rato num navio, de pessoas que vão ficar lá muito tempo, tem esse poder de dizimar tripulações inteiras. Eles principalmente, isso ocorre principalmente quando não tem um controle de pragas no navio que seja efetivo. Uma das doenças mais significativas é a leptospirose, que se dá principalmente através de roedores, que é transmitido no navio, principalmente através da urina dos roedores. Outra praga que pode estar inserida nos navios são os insetos, por exemplo, as baratas, são terríveis. Elas podem contaminar rapidamente a comida de um navio, por exemplo. Por isso que o controle de pragas em navios, específico para controlar a população desses insetos, como por exemplo as baratas, tem que ser contínuo, tem que acontecer sempre. Essas pragas, elas geram problemas no sistema gastrointestinal das pessoas, ou seja, no intestino, podendo causar doenças que podem levar até a morte, porque elas vão atrás da comida, através de locais que podem não estar muito limpos, um prato que usou que ficou sujo, que pode dar barata, e não percebendo, essas baratas pode contaminar essas regiões que vão ser locais que a pessoa vai comer, que pode gerar problema gastrointestinal de toda a tripulação e de todos os viajantes. Outro problema também, outro inseto, formigas. Ou seja, se tem uma formiguinha no canto, tem que tomar cuidado, porque no dia seguinte pode ter mais trilhos e trilhas desse inseto, que é tão perigoso quanto as baratas, porque elas podem contaminar também os alimentos e gerar também um outro problema, que são curtos-circuitos no equipamento do navio, que pode provocar acidentes, ou seja, pode causar muito problema. E por último, as moscas, que são praticamente ratos voadores, pela quantidade de agentes patógenos que podem ser liberados em alimentos, que pode contaminar esses alimentos e gerar problemas para a tripulação. Se nada for feito contra essas moscas, como o controle de pragas em navios, a tendência é a população delas aumentar, porque é um bicho que bota muito ovo e se reproduz muito rápido, ou seja, elas se proliferam muito rapidamente. Bom, esse foi a nossa apresentação. Muito obrigado.